Her şey yenilemiş tabii. 1950 e poucos eles vão acreditar no novo. E a única coisa que vai dar a ideia que esteja aqui é esse poço romano. Lá onde que tem esses poços romanos, esses sistemas romanos, porque os primeiros convertidos são os homens que trabalhavam afora da cidade. E o Império Romano era muito fechado, um império que era a favor mais dos nobres elites. O povo trabalhador não era tão favorizado. Então os pobres que trabalhavam afora, que eram funcionários pelos romanos, geralmente eles sofreram muito. E a palavra de Jesus que vai finalmente ser uma referência para eles de renascer ou se sentir melhor. E quem que foi os primeiros cristãos? Foi naqueles que trabalhavam por fora das cidades. Os primeiros são esses homens que são longe do centro da cidade e muito mais alto do nível da cidade, onde que encontramos esse tipo de poço de água. São várias, porque abastecer água, levar água para a cidade, às vezes é complicado. Com os aquedutos, seca e não tem água mais. Mas quando que cai a neve, eles tapam esses buraquinhos, seguram a neve com o gelo durante o ano, quando que é preciso, e depois, se tem necessidade desses poços, eles liberam fonte de neve, essas águas, para encher nas cidades. Tem tubulação daqui até a cidade de Éfeso. Essas tubulações que são ao lado, estão no chão lá. Essa mesma tubulação vocês vão ver lá embaixo em Éfeso, porque eles fizeram sempre isso. E como são os primeiros cristãos, esses homens conhecem na região, eles podem proteger mais que os outros, mais que o soldado, a mãe de Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles levaram aqui, e esse poço fica a referência principal para os investigadores, os professores, todas as lendas, o mito histórico que aconteceu, que diz hoje, aqui é o santuário, aqui é a última moradia de Nossa Senhora. Para poder subir, tem esse caminho, embaixo das oliveiras, se sobe, pouco mais em frente, fica na capela, você entra, não pode bater foto com flash, esse é um flash lá por dentro, podem ligar uma vela se quiserem. Se é para visitar, não necessito, mas sim, porque eu sei que hoje no Brasil tem várias comunidades, tem evangélicas, tem católicas, tem várias. Você que sabe, mas historicamente é assim aqui. E depois se volta do outro lado, desce as escadas, passa para na parede dos desejos, você colocar um desejo se quiserem. Tem as duas fontes onde podem pegar água, experimentar, beber ou levar, como quiserem. Mas eu disse que as condições para levar da água não são higiênicas. Mas você que sabe, depois você passa, se quiserem, os banheiros aqui à direita, embaixo, um pouco mais à frente. Tá bem, tem? É a 11h20, 11h20, 11h25. Vamos embora. Não deixam. Oliveira está a mais de 2 quilômetros.
famosa biblioteca do Celso. Já andamos numa parte de Arcadiane, que é a avenida do Porto. Depois viramos para a direita no bairro do Teatro, do Odeon, na Praça do Mercado, que eles chamam isso Agora. O Agora, na praça, a famosa Praça do Mercado, que é cercada para as lojinhas. Mas não são lojinhas sempre para vender, também as pessoas, os comerciantes antigamente, era como uma consinha. Botaram aqui a mercadoria que não conseguiram vender durante o dia e depois vai ser tratado pelo dono dessa loja e quando o dono da mercadoria volta, vai receber o seu dinheiro ou vai trocar com outras coisas. Depois temos uma divisa, porque depois é a cidade nobre, cidade elite, com na biblioteca, as casas antigas, as latrinas, na rua do Mármore, a Avenida dos Aguais, o Nemesius e na parte de Acrópole, que é a cidade alta, cidade dos dirigentes, o bairro da cidade, só para os dirigentes e os nobres da cidade. Um ano não deixaram cair os celulares, antigamente, eles seguram, tudo bem. Nós ficamos até aqui, mas quem quiser o coragem, a força, podem subir um pouco mais para ver latrinas, o prostíbulo, as casas. Prostíbulo, isso é muito interessante. Era a zona da cidade. O prostíbulo. Aonde é a zona? Ali. Ali à esquerda, no fundo. E aqui nessa biblioteca era um centro de ciência que é feito pelo prefeito das províncias asiáticas do Império Romano. O Celsius era o prefeito e queria também enriquecer a arte, na literatura e na ciência. Para poder vender todos os livros, conhecimento que eles tinham, eles vão fazer mais uma biblioteca. Saindo da biblioteca de Pérgamo, de Alexandria, temos uma outra biblioteca e aqui em Pessoa, essa parede que foi restaurado na Universidade de Viena, na Áustria. E agora eles passam um tempozinho aqui as pessoas para bater a foto. Você podem ver na parede, que é bem alto. Infelizmente, isso foi o século II, fim do século I, depois de Gênesis, o início do século II. Mas antes, durante esses 200, 300 séculos, era mesmo um tipo de arena, com um tipo de arquibancada. Porque essa praça, que faz a separação, a divisa com esse portão, que chama-se a Porta dos Reis, ou Porta de Mitridade, era o mercado dos escravos. Os escravos não eram vendidos lá agora. Eles ganham aqui, tem várias entradas, portões, galerias, que dá acesso para as galerias, porque os donos do comércio, os nobres da cidade, os marinheiros que têm vários barcos, porque a prosperidade dessa cidade vem do comércio. Eles se enriqueceram, a confederação deles fizeram troco de mercadoria. E esse troco deixava uma grande loucura por eles, que eles vão revalorizar o preço do produto, das mercadorias, como se fosse uma bolsa de valor, Éfeso. Então eles compram tudo que vem de fora, eles colocam um novo preço, e esse preço vai ser avisado com uma tábula que é pequenina e que os comerciantes devem andar com essa por dentro. Eles têm que respeitar o preço que é desenhado para essa bolsa de valor lá em cima. Isso aqui. Mas para aqueles que vão fazer o internacional, vão andar afora com os navios, ainda eles têm mais um direitinho e colocar o preço do custo por eles. O preço do custo é a única coisa, é a alimentação do escravo. Porque eles vão remar. Eles vão de remo. Cocos velhos, cocos a velas. Que o Mediterrâneo não é um grande mar. Era importante, mas a maioria não precisava. Velhas era mais com remo. Eles desceram para a África do Norte
eles já vão parar na Fenícia, na Síria, ou Síria, Líbano, tudo nessa península. Eles já vão pelos países ocidentais, Itália, Albânia, Grécia, todos esses países. Eles fizeram sempre comércio, até que eles vão encontrar os vikings mesmo. Várias vezes, os marinheiros de Éfeso usavam a técnica da navegação hititas para se referir, poder usar o símbolo das estrelas, a bússola, várias coisas que os vikings faziam para ficar. E assim que eles vão sair. Por isso, quando que falamos de Éfeso e desse sistema de escravos, vender e comprar escravo aqui, era fora da mercadoria principal, aqui era um leilão e os donos das casas, com os preços, eles olham quanto necessita para o trabalho dele. Por exemplo, ele tem 20 hectares de oliveira, precisa de 2.000 pessoas para trabalhar. Ele vai aqui, ele compra 2.000 pessoas. Esses homens vão ser guiados para os mais experimentados, fiel e amigo do dono, para as galerias e vão sair. Naqueles que vão ficar no centro da cidade ou na cidade de Éfeso, é para a manutenção, limpeza e higiene. Eles limparam os lugares públicos, ginásio, termas, agora, onde que eles fizeram comércio, tudo, as casas, as ruas, as latrinas, tudo era feito pelos escravos, mas feito de noite. Porque eles não podem andar com os nobres, não podem andar no mesmo piso. O piso dos mármores, ele é para os elites, grandes homens. Mesmo vimos isso até que eles faleceram, morreram. Os nobres morreram, eram conectados ao sarcófago, o pobre morava, morria, e ele botava no mar, mandado para comer os animais, o bicho. Não tem cemitério nenhum, túmulo cemitério para os pobres. Só os nobres que tinham a oportunidade de comprar, quando ele era vivo, lugares e um sarcófago. Pagava muito caro, mas ele queria o desenho que ele escolheu e era feito para algumas cidades. Por exemplo, o mais conhecido, onde que eles fizeram sarcófago, é Afrodisias, cidade de Afrodita. Afrodisias, que fica... Afrodite. É uma cidade que fica a cerca de uns 300 km daqui. Mas eles levavam os sarcófagos que você viu na entrada, são sarcófagos que deviam ir ao destino, mas que nunca chegou. Porque aqui no mar recuou, o mar era perto do porto, essa é a avenida embaixo, na Arcadiana. A água chegava até lá. Eles tinham os cais para poder carregar e descarregar os barcos. Com o tempo, o mar vai recuar mais por baixo, eles vão ter a obrigação de escavar um canal. Um canal de 5 km quase. Para que os barcos possam navegar facilmente para ponto de carregamento ou descarregamento. E assim que Éfeso foi, eles abandonaram, eles desistiram de viver mais, porque não tem mais como viver aqui. Antes de tudo, vai ser preso para Éfeso, para os curetes, na idade pagã. Então, com os curetes que eram dirigentes do templo pagão, os imperadores romanos mandavam várias vezes exército, porque eles acharam que isso não era correto. Porque tudo o lucro deve ser controlado pelos prefeitos que mandaram, que controlavam, que fiscalizam os bens das províncias romanas. Então, vai ser várias intervenções assim, e uma vez que vai chegar uma altura que eles vão conquistar na cidade inteira e começar a colocar monumentos ao nome dos curetes, que são os sacerdotes do templo pagão, eles vão mandar, ou eles vão reestruturar na democracia. Eles vão reforçar na democracia com o laicismo. Muito importante. E assim que vai se desenvolver depois. E depois vai chegar a palavra Deus, a palavra Cristo, a palavra cristianismo. Então, essa vez vai ser uma outra evangelização, vai ser uma outra invasão, vai ser na invasão evangélica, vai ser na invasão cristã. E no século IV depois de Cristo,
depois da Batalha de Roma, da defesa da ponte de Roma, o imperador Constantino Grande, com uma obrigação da mãe dele, a imperatriz Helena, vão aceitar o cristianismo definitivamente. Então eles têm que reestruturar a religião. Eles vão organizar vários conselhos. Primeiro, o Concílio Ecumênico foi feito em 335 em Niceia, no sul de Istambul, de Constantinopla. Segundo, o Concílio Ecumênico vai ser em Éfeso, na primeira igreja de Maria, ao nome de Nossa Senhora. Hoje fica em ruína, mas está na entrada à esquerda, perto do porto. Hoje temos só algumas ruínas deles. Então, Éfeso foi o lugar onde aqui aconteceu o segundo Concílio Ecumênico. Mas nessa altura, os homens já tinham uma grande tendência de mudar de lugares para Esmirna. Esmirna é a cidade que nós vamos. Esmirna era a crescer. Então, todo mundo começaram para fugir daqui, porque não havia nada para fazer, e iam para Esmirna, ou algumas outras pequeninas cidades, excepcionalmente cidades que eram criadas para os Pérgamos, na civilização de Pérgamo, porque eles fizeram muito comércio de ouro. A calibração do ouro às vezes era feita aqui em Éfeso. Tudo vai desaparecer, e desde no século 8 depois de Cristo está totalmente abandonado. Vai chegar várias invasões, mas não vai ter nenhum valor para esses novos invasores aqui, até os anos 1910, 1911. As missões estrangeiras começaram a fazer escavações científicas e vai começar a aparecer Éfeso. Éfeso hoje, pelos visitantes, é apenas um dos 10% do que querem. Vocês só estão vendo 1% de tudo o que tem. Tá indo embaixo da terra, tu quer dizer? Tudo é por baixo da terra ainda. Tudo. As escavações são muito caras. Excepcionalmente as cidades abertas assim. Parou. Não vai mais. Não para. Atualmente, olha, a grua está a trabalhar. Eles estão a tirar a terra para achar outras coisas. Mas tudo por centímetro quadrado, tudo por milímetro quadrado. Demora. É um trabalho de paciência. Mas aqui já estava assim, não é que eles montaram tudo. Montaram. Quando vocês olham tudo, tem a maioria dos blocos que não são originais. A maioria dos blocos são em cimento. Tudo era caído, tudo era no chão. Ainda não tem um terremoto? Terremoto, humano, tudo. Aqui é um bloco original. Mas olha, aqui é cimento. Entende? Tem vários assim. Quando vocês olham na parede, está igual. O homem, os cientistas trabalharam muito, e na altura que eles fizeram esse trabalho, eles mandaram tudo isso, os catálogos, mandaram para os laboratórios de fora do país, porque não havia faculdade de arqueologia. Não havia, nem laboratórios. Só em 1960 e depois, 60, 68, que vai ter algumas faculdades. Que ano foi a construção? 1892, por um alemão, foi descoberto em alguns lugares. 1910, 1911, vai entrar aos museus nacionais otomanos, Osman Hamdi Bey, que é o primeiro diretor dos museus otomanos, Osman Hamdi Bey. E depois vai ser também abandonado porque não era fechado. Eles dizem que são civilizações antigas e tem que aguardar. Mas a definição não tem uma lei que para proteger, para estruturar tudo isso. Então tudo era aberto. Os pastores andavam. Tem os amigos que sabem que na uma altura aqui havia os ovelhas, cabritos, vacas. Sim, daí foram... Com os homens, com que vocês andavam juntos com os bichos. Depois eles fecharam e começaram a trabalhar um pouco mais. Eles são patrocinados, eles acharam o patrocinador Mercedes, Schneider, Mercedes, essas grandes empresas internacionais ofereciam um patrocinamento, escavaram mais rápido. Chegamos nos últimos dias
da nossa viagem. Agora passamos um pouco para se divertir em Pamukkale. Chegamos no dia seguinte na casa de Nossa Senhora, Meremanayevi, casa de Nossa Senhora, um lugar que é considerado uma terra muito importante para os peregrinos, um santuário onde acabou os últimos dias da Mãe de Jesus. Esse fica perto de Éfeso. Éfeso daqui a pouco já vamos conhecer. Esse lugar foi descoberto por um sonho, uma imaginação, pode ser a história. Uma freira alemã, a Maria Dietrich, sonhou esse lugar que nunca vi, ele nunca foi. E finalmente, como a história nunca desapareceu, tive as números dos últimos cristãos na região de Esmirna. Esses números são dia da festa religiosa, alguns milagres. Também sabemos que Éfeso é uma cidade onde que faz os atos do apóstolo do São João. Por isso, o Vaticano teve necessidade de pesquisar, de investigar isso, de ter um controle. Eles mandaram uma equipa inteira, que são os padres da igreja de Esmirna, na igreja que ano de isso? São Policarpo. São os anos 1856 até 1952, bastante tempo. Então cada padre, cada sacerdote da igreja de São Policarpo de Izmir ofereceu novos achados pelo Vaticano. Uma das três coisas que eu mais gostei naquele dia foi a suposta casa da Virgem Maria, as montanhas de algodão, e na Grécia, acho que foi na Grécia, o Coliseu. Por que você me mandou isso? Coliseu, Eu vou pagar uma... Mais ou menos foi isso, as três melhores coisas. Mas teve outras coisas muito boas. Gravando. Olha, para mim foi uma experiência assim de uma viagem maravilhosa, porque tem muitos pontos turísticos que a gente gostaria e muitas pessoas gostariam de conhecer, e assim eu fui privilegiada nessa viagem porque era um sonho de conhecer a casa da Nossa Senhora, onde ela viveu os últimos anos, que foi nas ilhas gregas, em Patmos é o nome da ilha, muito bonito, assim uma simplicidade muito grande, uma energia muito boa. E saber que o povo, o mundo todo, carrega muito orgulho, muita ganância, e ela viveu na simplicidade, nas condições assim, bem humilde. Para mim aquilo foi fantástico, foi assim, fora do sério, saber que no mundo tem muita coisa e eu jamais esperava de chegar nesse ponto de conhecer a casa da Nossa Senhora. Mas outras experiências também, como andar de navio, como também nunca tinha andado, de balão também, que é uma coisa maravilhosa, ver o rio também, que divide a cidade, o Bósforos. Isso. Maravilhoso. Então, assim, tudo onde a gente vai é muito bom. Mas o maior objetivo era conhecer a casa da Nossa Senhora, que foi um fantástico.